Quando vi minha irmã beijando meu marido na porta da minha própria casa, no dia do meu aniversário, algo dentro de mim morreu. Mas quando ela olhou para mim, com aquele sorriso de canto de boca, e sussurrou, finalmente ele escolheu a irmã bonita. Eu soube que a dor que sentia naquele momento seria apenas o começo. Era 15 de março de 2024, um sábado ensolarado em Campinas. Eu tinha acabado de voltar do mercado, carregando sacolas pesadas, suando debaixo do sol de verão, planejando fazer o bolo de chocolate que Rodrigo tanto gostava. Fazia isso há 16 anos, todo aniversário meu. Não porque ele me pedisse, mas porque eu ainda acreditava que pequenos gestos mantinham um casamento vivo. As sacolas caíram no chão. Laranjas rolaram pela calçada. Uma garrafa de vinho se estilhaçou no concreto, manchando tudo de vermelho, como se meu coração tivesse explodido ali mesmo. Eles nem se separaram. Continuaram ali, grudados, as mãos dele na cintura fina dela, os dedos enterrados no tecido daquele vestido vermelho que eu tinha dado a ela no Natal. Meu presente, meu dinheiro, minhas mãos que trabalharam horas extras no hospital para poder comprar. Júlia. A voz de Rodrigo soou distante, quase indiferente. Mas foi a risada de Camila que me destruiu. Aquela risada aguda, metálica, que ecoou pela rua inteira. Vizinhos espiavam pelas janelas. Dona Mercedes, da casa ao lado, tapou a boca com a mão. O cachorro dos fundos latiu, como se até ele sentisse a violência daquele momento. Sério, Ju? Camila disse, ajeitando o cabelo, sem um pingo de vergonha. Você realmente achou que ele ia ficar com você para sempre? Olha para você. Olha para mim. Era questão de tempo. Tentei falar. Tentei gritar. Mas minha garganta estava fechada. Meus pulmões não puxavam ar. Meu corpo inteiro tremia como se estivesse congelando em pleno calor de março. Rodrigo finalmente se afastou dela. Passou a mão no cabelo, aquele gesto que eu conhecia tão bem, que ele fazia quando estava nervoso ou mentindo. Júlia, eu ia te contar. Hoje mesmo, eu juro, ele ia me contar. No meu aniversário. Que homem honrado. Camila deu um passo à frente, cruzou os braços, ergueu o queixo. Seus olhos brilhavam com algo que não era apenas desejo, era triunfo. Ela tinha ganhado. E queria que eu soubesse. Queria que eu sentisse até os ossos. Ah, Rodrigo, não precisa mais mentir pra ela. Ela revirou os olhos. Ju, aceita. Você é... Como eu posso dizer? Você é funcional. Boa dona de casa. Boa enfermeira. Mas paixão? Tesão? Isso você nunca teve. Não comigo competindo. Eu tinha 42 anos. Camila tinha 35. 7 anos de diferença. Mas naquele momento, parecia que ela era de outro planeta, e eu apenas uma sombra sem brilho, sem vida, sem valor. Algo quebrou dentro de mim naquele instante. Não foi meu coração. Isso já tinha rachado faz tempo, com as noites que Rodrigo chegava tarde, com os perfumes estranhos, com as mensagens que ele escondia. O que quebrou foi minha ilusão, minha esperança boba de que família era sagrada, de que irmã era irmã, de que amor era eterno. Peguei as sacolas do chão, ignorei as laranjas espalhadas, ignorei o vinho que manchava meus sapatos. Entrei em casa, fechei a porta e desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei até minha garganta doer. Chorei até o sol se pôr e a casa ficar escura. E ninguém veio. Ninguém bateu na porta. Ninguém ligou. Eu estava completamente sozinha. Meu nome é Júlia Andrade Carvalho. Nasci e cresci em Campinas, interior de São Paulo, filha de Dona Helena e seu Osvaldo. Gente simples, trabalhadora, honesta. Meu pai era mecânico, minha mãe, costureira. A gente nunca teve muito, mas sempre teve o suficiente. E mais importante, sempre tivemos respeito. Fui criada para ser forte, para não reclamar, para aguentar. Mulher de verdade não desiste. Minha mãe repetia, enquanto costurava até tarde da noite, os dedos sangrando de tanto furar com a agulha. Aprendi com ela que dor faz parte da vida. E que reclamar não muda nada. Talvez por isso eu tenha aguentado tanto. Tanto silêncio. Tanta solidão disfarçada de casamento. Conheci Rodrigo quando eu tinha 24 anos. Ele era 2 anos mais velho, bonito, charmoso, cheio de promessas. Dizia que ia construir um império, que a gente ia viajar o mundo, que nossos filhos iam estudar nas melhores escolas. Eu acreditei, porque amor cega, porque juventude é burra. Porque eu queria acreditar que alguém me amava de verdade. Casamos em 2006. Uma festa simples, na igreja do bairro, com churrasco no quintal da minha mãe. Camila foi minha madrinha.
Ela tinha 17 anos, linda, magra, olhos brilhantes, cheia de vida. Lembro que ela me abraçou depois da cerimônia e disse: "Você merece ser feliz, maninha. Rodrigo é um cara de sorte." Pensei que ela estava sendo sincera. Hoje eu sei que naquele abraço, ela já estava me medindo. Já estava planejando. Os primeiros anos foram bons. Rodrigo trabalhava como vendedor de carros. Eu me formei em enfermagem e consegui um emprego no hospital municipal. A gente alugou uma casa pequena, com 2 quartos, no Jardim das Paineiras. Sonhávamos com filhos. Tentamos por anos. Mas nunca veio. E com o tempo, Rodrigo parou de tentar. Parou de me tocar. Parou de me olhar. Você tá sempre cansada, Júlia. Sempre reclamando. Sempre de mau humor. Eu não reclamava. Eu só estava exausta. Trabalhava 12 horas por dia no hospital, depois chegava em casa e ainda limpava, cozinhava, lavava, passava. Rodrigo só sabia sentar no sofá, cerveja na mão, olhos na TV. Mas eu não dizia nada, porque minha mãe tinha me ensinado que casamento é trabalho, que homem é assim mesmo, que mulher aguenta. Camila sempre foi diferente de mim, mais bonita, mais solta, mais viva. Ela nunca quis estudar, nunca quis trabalhar. Vivia de bico, de favor, de homem em homem. Namorados que duravam meses, que pagavam suas contas, que compravam suas roupas e que ela descartava assim que aparecia algo melhor. Nossos pais morreram com 2 anos de diferença. Primeiro meu pai, de infarto, em 2015. Depois minha mãe, de tristeza e câncer, em 2017. Deixaram a casa onde a gente cresceu, uma casinha simples mas quitada, no bairro Taquaral. Valia alguma coisa. Não muito, mas o suficiente para mudar a vida de alguém. Camila quis vender imediatamente. Dizia que precisava do dinheiro, que tinha dívidas, que estava desesperada. Eu hesitei. Aquela casa tinha memórias. Tinha o cheiro de bolo de fubá da minha mãe. Tinha o riso do meu pai consertando coisas na garagem. Eu não queria perder isso. Mas Camila chorou, implorou. Disse que estava devendo agiotas, que iam quebrar as pernas dela, que eu era a irmã mais velha, que tinha que protegê-la. E eu cedi. Como sempre. Vendemos a casa por R$200 mil, 100 mil para cada. Com minha parte, Rodrigo e eu demos entrada num apartamento pequeno, ainda em Campinas, mas num bairro melhor. Camila gastou tudo em 6 meses. Roupas, festas, viagens, homens. Quando o dinheiro acabou, ela voltou. Bateu na minha porta, olhos vermelhos, pedindo ajuda. Rodrigo não queria. Disse que ela era irresponsável, que a gente não era banco. Mas eu insisti. Ela era minha irmã. Sangue do meu sangue. Ela ficou 1 semana. Depois 2. Depois 1 mês. E, de repente, estava morando com a gente. Foi aí que tudo começou a mudar. Rodrigo começou a chegar mais cedo do trabalho. Começou a tomar banho antes do jantar. Começou a usar perfume. A sorrir mais. Mas não pra mim. Nunca pra mim. Eu via os olhares. Via como ele olhava para Camila quando ela saía do banho, cabelo molhado, roupão curto. Via como ela ria das piadas dele, tocava no braço dele, se inclinava perto dele. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube, mas fingi que não via. Porque aceitar a verdade significava aceitar que eu tinha perdido tudo. Meu casamento, minha irmã, minha dignidade. E então veio aquele sábado, aquele beijo, aquela risada. E eu não pude mais fingir. Rodrigo entrou em casa 2 horas depois. Eu estava sentada no sofá no escuro, ainda vestida, ainda tremendo. Ele acendeu a luz. Suspirou. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse a inconveniente. Júlia, precisamos conversar. Precisamos. Como se fosse uma decisão conjunta. Como se eu tivesse escolhido qualquer coisa disso. Ele sentou na poltrona, longe de mim. Cruzou as pernas. Aquela postura relaxada, quase entediada. Como se estivesse me dispensando de um emprego. Eu não planejei isso. Você precisa entender. Eu tentei lutar contra o que sinto. Mas aconteceu. Aconteceu. Como se amor fosse um acidente. Como se trair fosse um tropeço inevitável. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca, quebrada. Ele desviou o olhar. Isso importa? Quanto tempo, Rodrigo? Ele fechou os olhos. Respirou fundo. 8 meses. 8 meses. Desde julho do ano anterior. Desde que Camila tinha voltado, fingindo estar quebrada, fingindo precisar de ajuda. 8 meses de mentiras.
8 meses dormindo na minha casa, comendo na minha mesa, me abraçando, me chamando de maninha, enquanto transava com meu marido. Eu quero o divórcio, ele disse, simples assim. Vou ficar com Camila. A gente já decidiu. Já procuramos apartamento. Eles já procuraram apartamento. Já planejaram o futuro. Já me substituíram. E eu? Perguntei, minha voz sumindo. E os 16 anos que eu dei pra você? E tudo que eu fiz? E... Júlia, você é uma boa pessoa. Você merece ser feliz. Mas a gente não tem mais nada. Nosso casamento acabou faz tempo. Você sabe disso. Não, eu não sabia. Eu ainda acordava todo dia e tentava. Eu ainda fazia café do jeito que ele gostava. Ainda perguntava sobre o dia dele. Ainda esperava que um dia ele voltasse a me olhar do jeito que olhava antes. Mas ele já tinha ido embora. Muito antes daquele beijo. Ele só estava esperando a desculpa certa. Você vai sair de casa. Não era uma pergunta. Ele deu de ombros. É melhor para todo mundo. Eu posso continuar pagando metade do aluguel até a gente resolver as coisas oficialmente. Mas seria mais fácil se você saísse. Mais fácil. Para ele. Sempre para ele. Essa é minha casa também. Consegui dizer, minha voz mais firme agora. Eu não vou sair. Rodrigo levantou. Passou a mão no cabelo. Aquele gesto de novo. Tá bom. Se você quiser ser difícil, tudo bem. Mas você não vai me impedir de ser feliz, Júlia. Eu tenho o direito de ser feliz. Ele saiu. Bateu a porta. E eu ouvi o carro dele ligando, o barulho se afastando, até sumir completamente. Liguei para Camila. 5 vezes. Ela não atendeu. Mandei mensagens. Dezenas. Sem resposta. Finalmente, às 3 da manhã, ela respondeu. Para de ser dramática. Rodrigo nunca te amou de verdade. Ele só ficou com você porque era confortável. Mas agora ele encontrou o que realmente quer. Aceita e segue em frente. Ah, e feliz aniversário atrasado. Um emoji de bolo. Ela mandou um emoji de bolo. Bloqueei o número dela. Bloqueei as redes sociais dela. Mas não consegui bloquear a dor. Nos dias seguintes, Rodrigo voltou para buscar as coisas dele. Roupas, tênis, relógio, o videogame. Ele entrava, pegava o que queria e saía. Sem olhar para mim. Sem falar. Como se eu fosse invisível. Uma tarde, encontrei Camila na porta de novo. Desta vez, ela não estava sozinha. Estava com 2 amigas, aquelas patricinhas fúteis que sempre a acompanhavam. Oi, Ju, ela disse, voz doce, falsa. Vim buscar umas coisas que deixei aqui. Ela entrou como se fosse dona do lugar. Subiu para o quarto de hóspedes onde tinha ficado. Desceu com malas, muitas malas. Roupas que eu nem sabia que ela tinha. As amigas riram de algo que Camila disse baixinho. Uma delas me olhou de cima a baixo, com aquele desprezo mal disfarçado. Nossa, Camila, sua irmã parece tão... cansada. A loira disse, sorriso venenoso. É, coitada. A vida foi pesada com ela. Camila respondeu sem nem olhar para mim. Elas saíram rindo. E eu fiquei ali, sozinha de novo, me sentindo exatamente como elas tinham dito. Cansada, velha, feia, descartada. Voltei para o trabalho na segunda-feira. As colegas do hospital perguntaram se eu estava bem. Eu menti. Disse que estava gripada. Passei o plantão inteiro no automático, aplicando injeções, medindo pressão, trocando curativos, sorrindo para pacientes, fingindo que tudo estava normal. Mas à noite, quando voltei para casa vazia, desabei de novo. Chorei no chuveiro. Chorei na cama. Chorei até dormir. E quando acordei, chorei de novo. Era assim todos os dias. Uma dor constante, pesada, que não passava. Lembro do dia em que Camila nasceu. Eu tinha 7 anos. Minha mãe voltou do hospital com um embrulhinho rosa nos braços, e eu achei que era o presente mais lindo que eu já tinha ganhado. Uma irmãzinha. Alguém para brincar. Alguém para cuidar. Eu cuidei dela como se fosse minha. Trocava a fralda, dava mamadeira. Ninava quando ela chorava. Minha mãe trabalhava muito e meu pai chegava tarde. Então sobrava para mim. Mas eu não me importava. Eu amava aquela menina. Quando ela começou a andar, eu segurava a mãozinha dela. Quando aprendeu a falar, eu ensinei as primeiras palavras. Quando foi pro colégio, eu ia buscá-la, carregava a mochila, ajudava com a lição. Camila era linda. Todos diziam. Cabelo liso, olhos grandes, sorriso fácil. As pessoas paravam na rua para elogiar. Que menina bonita! Parece uma boneca. E minha mãe sorria, orgulhosa. Eu, por outro lado, era a comum. Cabelo crespo,
que nunca ficava no lugar, corpo atarracado, que nunca emagrecia, rosto redondo, sem traços marcantes. Eu não chamava a atenção. Eu era só a irmã mais velha. Mas isso nunca me incomodou. Ou pelo menos eu fingia que não. Quando Camila fez 15 anos, ela já tinha uma fila de meninos atrás dela. Garotos que rondavam nossa casa, que ligavam, que mandavam flores. Minha mãe ficava preocupada. "Essa menina vai dar trabalho", dizia. E deu. Aos 17, Camila engravidou. O namorado fugiu. Ela entrou em pânico. Minha mãe chorou por dias. Meu pai ficou doente de desgosto. Eu paguei o aborto, com o dinheiro que tinha guardado para comprar meu primeiro carro. Levei ela na clínica. Segurei a mão dela. Limpei as lágrimas dela. E nunca contei para ninguém. Ela jurou que ia mudar, que ia estudar, que ia ser uma pessoa melhor. Não mudou. Aos 20, ela arranjou um namorado rico. Um empresário de 45 anos, casado, com 2 filhos. Ele pagava apartamento para ela, dava mesada, comprava bolsas caras. Camila achava que tinha dado sorte, até a esposa dele descobrir. E mandaram os capangas darem um susto nela. Adivinha quem recebeu Camila de volta toda machucada, com medo e implorando por abrigo? Eu. Sempre eu. Aos 25, ela se envolveu com um traficante. Um cara perigoso, do morro, que a encheu de promessas e joias. Quando a polícia começou a investigar, Camila apareceu na minha porta de madrugada, desesperada, dizendo que precisava sumir por um tempo. Rodrigo não quis que ela ficasse. Brigamos por dias. Mas eu insisti. Ela era minha irmã. Meu sangue. Minha responsabilidade. Ela ficou 3 meses. E quando finalmente saiu, levou R$300 da gaveta da cozinha. Eu nunca disse nada. Só fiquei quieta. Como sempre. Eu sempre coloquei Camila em primeiro lugar. Mesmo quando minha mãe já estava doente, com câncer, implorando para eu passar mais tempo com ela, eu ainda corria para acudir Camila. Sempre que ela ligava chorando, sempre que ela pedia ajuda, eu largava tudo e ia. Porque eu achava que era isso que irmã fazia. Que amor era isso. Sacrifício, doação, silêncio. Mas Camila nunca retribuiu. Quando minha mãe morreu, ela não ajudou com nada. Não pagou o funeral. Não organizou o velório. Só apareceu no enterro, de óculos escuros, chorando alto, fazendo drama. Como se ela fosse a filha mais dedicada do mundo. E quando vendemos a casa, quando ela pegou os R$100.000, ela prometeu que ia investir, que ia abrir um negócio, que ia finalmente sentar a bunda e trabalhar. Gastou tudo em 6 meses. Roupas de grife, viagens para Miami, jantares caros, homens que não valiam nada. E depois veio bater na minha porta de novo, e eu deixei entrar. De novo. Porque eu era boba. Porque eu ainda acreditava que no fundo ela me amava. Que ela era só perdida. Que um dia ela ia acordar e perceber tudo o que eu fiz por ela. Mas ela não percebeu. Ela só viu fraqueza. Viu oportunidade. E pegou o que era meu. 2 meses depois daquele sábado maldito, eu ainda morava no apartamento. Sozinha. Rodrigo pagou metade do aluguel por 1 mês e depois parou. Sumiu. Bloqueou meu número. Quando liguei do telefone do hospital, ele atendeu irritado. "O que você quer, Júlia?" "O aluguel. Você disse que ia pagar." "Eu paguei. 1 mês. Você não esperava que eu sustentasse você pra sempre, né? Arruma um emprego melhor. Ou se vira." E desligou. Empreguei melhor. Eu trabalhava 60 horas por semana num hospital público, limpando merda, sangue, vômito, segurando a mão de gente morrendo, levando grito de médico, de paciente, de todo mundo. E ainda não ganhava suficiente. Tentei vender o apartamento, mas ele estava no nome dos 2. Precisava da assinatura dele. Liguei. Mandei mensagem pelo advogado. Ele ignorou. O aluguel atrasou. Atrasou de novo. O proprietário começou a me pressionar. Ameaçou despejo. Eu não tinha para onde ir. Foi quando descobri, por acaso, pelo Instagram, que Rodrigo e Camila tinham alugado uma cobertura no centro de Campinas. Uma cobertura. Com piscina. Com churrasqueira. Com vista. Camila postou foto. Ela na beira da piscina. Biquíni fio dental. Corpo escultural. Sorriso radiante. Legenda. Vida nova. Amor novo. Recomeço abençoado. Rodrigo aparecia ao fundo, sem camisa, sorrindo. Feliz. Mais feliz do que eu jamais tinha visto. Os comentários eram nojentos. Casal perfeito! Que inveja dessa vida! Merecem toda a felicidade. Ninguém sabia, ninguém ligava. Para todo mundo, eles eram apenas mais um casal bonito, vivendo uma vida de Instagram,
cheia de filtros e mentiras. Mas tinha um comentário que me destruiu. De uma prima distante, a Flávia, que sempre foi fofoqueira. Gente, mas essa não é a irmã da ex do Rodrigo? Putz, que treta, hein? Camila respondeu. Ah, Flávia, a vida é curta demais para ficar presa em situações sem amor. Eu e Rodrigo nos encontramos no momento certo. O passado é passado. O passado é passado. 16 anos da minha vida, reduzidos a passado. Bloqueei o Instagram dela. Bloqueei tudo. Mas não conseguia parar de pensar. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Emagreci 10 quilos em 2 meses. As colegas de trabalho perguntavam se eu estava doente. Eu mentia. Dizia que estava de dieta. Mas a verdade era que eu estava morrendo, por dentro. Foi numa quinta-feira, saindo do hospital, que eu esbarrei com elas. Camila e Rodrigo. Na frente de um restaurante chique, aquele italiano caro da Avenida José de Souza Campos, que eu sempre quis conhecer, mas nunca tivemos dinheiro. Eles estavam de mãos dadas, rindo. Ele abriu a porta do restaurante para ela. Ela entrou, jogando o cabelo, toda confiante, toda poderosa. Eu fiquei ali, na calçada, paralisada. Rodrigo me viu. Nossos olhos se encontraram. E ele desviou. Fingiu que não me conhecia. Entrou atrás dela. Minha garganta fechou. Meu peito doeu. Minhas pernas quase cederam. Entrei no carro. Dirigi para casa. Entrei no apartamento. E gritei. Gritei até minha voz sumir. Quebrei um copo. Quebrei um prato. Quebrei o espelho do banheiro com a mão. Sangue escorreu. Mas eu não sentia dor. Porque a dor verdadeira estava dentro. E essa não tinha remédio. No dia seguinte, recebi a notificação de despejo. 15 dias para sair. Liguei para algumas amigas. Nenhuma podia me ajudar. Liguei para primas. Nada. Liguei até para uma colega de trabalho. Ela disse que ia pensar. Nunca mais respondeu. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Pensei em ligar para Camila. Sei lá. Talvez implorar. Talvez perguntar como ela conseguia. Como ela dormia à noite. Como ela olhava no espelho. Mas aí eu vi mais uma foto dela. No Stories. Comemorando. Champanhe. Sorrisos. Legenda. A vingança da mulher bonita é ser feliz. Vingança. Ela chamou de vingança. Como se eu tivesse feito algo contra ela. Como se eu merecesse tudo isso. Foi naquele momento que algo mudou. Algo profundo. Eu parei de chorar. Parei de sentir pena de mim mesma. E comecei a sentir raiva. Raiva de verdade. Fria. Calculada. Poderosa. Eles acharam que tinham me destruído. Acharam que eu ia sumir. Aceitar. Desaparecer. Estavam enganados. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não chorei. Não tremi. Não senti vontade de desaparecer. Senti vontade de reconstruir. Tomei banho. Lavei o cabelo. Passei maquiagem. Vesti uma roupa que não usava faz tempo. Uma blusa azul que destacava meus olhos. Olhei no espelho. E pela primeira vez em meses, não vi uma mulher destruída. Vi uma sobrevivente. Fui trabalhar. Trabalhei bem. Sorri para os pacientes. Conversei com as colegas. Fingi que estava tudo bem. Porque fingir era o primeiro passo para realmente estar. No intervalo do almoço, fui até um café perto do hospital. Sentei sozinha. Pedi um cappuccino. Abri o notebook. E comecei a planejar. Primeiro, eu precisava sair daquele apartamento. Mas não ia sair humilhada. Ia sair com dignidade. Liguei para o proprietário. Expliquei a situação. Disse que o ex-marido tinha me largado, que eu estava resolvendo, que só precisava de mais um mês. Ele hesitou, mas concordou. 1 mês, não mais. Segundo, eu precisava de dinheiro, mais do que ganhava no hospital. Fui atrás de plantões extras, consegui 3 por semana. Era exaustivo, doía, mas cada centavo contava. Terceiro, eu precisava entender onde Rodrigo estava tirando dinheiro para bancar aquela cobertura, aqueles jantares, aquele estilo de vida. Porque ele sempre reclamou de dinheiro. Sempre disse que estava duro. Sempre pediu para eu pagar mais contas. E de repente tinha grana para ostentar? Não fazia sentido. Comecei a investigar. Discretamente. Entrei na conta bancária conjunta que a gente tinha, mas que eu nunca mexia. Ele achou que eu tinha esquecido, mas eu lembrava da senha. Transferências. Muitas transferências. Para uma conta que eu não conhecia. Valores altos. 10 mil, 15 mil, 20 mil. Segui o rastro. A conta era de uma empresa. Pesquisei o CNPJ. Era uma concessionária de carros, onde Rodrigo trabalhava. Estranho. Por que ele estaria transferindo dinheiro da nossa conta para a conta da empresa? A menos que ele estivesse desviando.
Liguei para uma ex-colega de faculdade, a Renata, que era advogada. Contei a situação. Ela pediu para eu juntar provas, extratos, comprovantes, tudo. Júlia, se ele realmente está desviando o dinheiro da empresa, isso é crime. Pode dar cadeia. Renata disse. Seria. Eu só quero o que é meu. Respondi. Ele me deve. Me deve muito. Renata respirou fundo. Tá. Junta as provas. E deixa comigo. Nos dias seguintes, virei uma detetive. Anotei tudo. Datas, valores, transferências. Imprimia comprovantes. Guardava tudo numa pasta. E quanto mais eu cavava, mais merda aparecia. Rodrigo não estava só desviando dinheiro. Estava falsificando documentos. Vendendo carros fantasmas. Emitindo notas frias. Ele era um criminoso. E ninguém sabia. Mas eu sabia. E isso mudava tudo. Fui ao banco. Fechei a conta conjunta. Transferi o pouco que sobrava para uma conta só minha. Ele não podia mais me tocar. Não podia mais me usar. Mudei as senhas de tudo. E-mail, redes sociais, Netflix. Até a senha do Wi-Fi do apartamento. Só para ele não ter a menor desculpa para voltar. Bloqueei o número dele de novo. Bloqueei Camila. Bloqueei qualquer um que tivesse ligação com eles. E comecei a me afastar emocionalmente. Parei de stalkear redes sociais. Parei de procurar notícias deles. Parei de me importar. Meu foco agora era outro. Era justiça. Era recuperar minha vida. Era provar que eles não tinham me quebrado. Comecei a fazer terapia. 2 vezes por semana. A psicóloga, doutora Patrícia, me ajudou a entender que eu não era culpada. Que eu não era feia. Que eu não era insuficiente. Júlia, você foi abusada emocionalmente. Por anos. Por pessoas que deveriam te proteger. Mas você não tem que carregar isso. Ela disse, olhos gentis. Chorei naquela sessão. Mas foi um choro diferente. Não de dor. De alívio. De libertação. Comecei a cuidar de mim. Academia, nutricionista, cabelo novo, roupas novas. Não para chamar atenção, mas para me sentir viva de novo. E aos poucos eu renasci. As colegas do hospital notaram. Você tá diferente, Júlia, mais leve. E era verdade. Eu estava. Porque eu tinha entendido algo fundamental. Eles não tinham me destruído. Tinham me libertado. Rodrigo era um peso morto. Um parasita. Um covarde. Camila era vazia. Cruel. Incapaz de amar. E eu não precisava deles. Nunca precisei. Eu era forte. Sempre fui. Só tinha esquecido. Mas agora eu lembrava. E estava pronta. 3 semanas depois, recebendo um telefonema inesperado. Era da concessionária onde Rodrigo trabalhava. Ou melhor, trabalhava. Ele tinha sido demitido. Alô, é a Júlia Carvalho? Uma voz masculina. Formal. Sim, sou eu. Aqui é Marcelo Ribeiro, gerente da Automax concessionária. A senhora é casada com Rodrigo Carvalho, correto? Meu estômago apertou. Fui casada. Estamos em processo de divórcio. Entendo. Bom, a senhora precisa saber que estamos processando o Rodrigo por desvio de valores e fraude. E, infelizmente, algumas transações foram feitas em conta conjunta que estava no nome da senhora também. Meu sangue congelou. Eu não sabia de nada. Eu juro. Eu nem mexia nessa conta. A senhora tem como comprovar? Tenho. Extratos. Tudo. Ele controlava tudo. Ótimo. Porque se a senhora cooperar com a investigação, pode evitar problemas legais para si mesma. Mas preciso que a senhora venha aqui. Traga todos os documentos que tiver. No dia seguinte, fui até a concessionária. Levei tudo. Extratos, e-mails, conversas, a pasta inteira. Marcelo analisou tudo. Chamou o advogado da empresa. Eles ficaram horas revisando. Senhora Júlia, isso aqui é ouro. O advogado disse, sorrindo. Com essas provas, a gente não só processa ele, como garante que a senhora não tenha nenhuma responsabilidade. E ele? Vai preso? Se a justiça for rápida. Sim. Ele pode pegar de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. Rodrigo. Na cadeia. Não senti pena. Senti alívio. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Tem mais uma coisa. Marcelo disse, hesitante. A gente descobriu que o Rodrigo estava usando o nome da concessionária para pegar empréstimos. No nome dele. E da namorada atual dele, Camila. Ela sabia? Perguntei, meu coração acelerando. A gente não sabe. Mas o nome dela tá nos contratos. Se ela assinou, ela é cúmplice. Camila, minha irmãzinha, envolvida em fraude. Parte de mim quis rir. Parte de mim quis chorar.
mas a maior parte sentiu poder, porque agora eu tinha algo que eles não tinham: informação. Voltei para casa, sentei no sofá e pensei: eu podia denunciar Camila também. Podia destruir ela junto com Rodrigo. Podia fazer ela pagar por tudo que me fez. Mas algo dentro de mim hesitou. Não por amor, não por família, mas por estratégia. Se eu denunciasse ela agora, ia parecer vingança. Ia parecer que eu era mesquinha. E eu não queria parecer isso. Queria parecer inteligente. Então guardei a informação, como um trunfo, para usar no momento certo. Naquela mesma semana, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Minha tia Marlene, irmã da minha mãe, me ligou. Ela morava em Recife, e a gente não falava faz anos. Júlia, minha filha, como você tá? Tia? Que surpresa! Olha, eu soube do que aconteceu com você. A Flávia me contou. Aquela prima fofoqueira, sabe? E eu fiquei muito triste. Muito mesmo. Tia, eu tô bem. Sério. Não, você não tá. Ninguém fica bem depois de uma coisa dessas. Mas escuta, eu queria te contar uma coisa. Coisa que sua mãe me fez prometer que eu nunca ia contar. Mas ela já se foi. E você merece saber. Meu coração disparou. Contar o quê, tia? Ela respirou fundo. Sua mãe deixou um dinheiro. Pra você. Só pra você. Numa conta poupança antiga, que ela abriu quando você era criança. Ela ia te contar antes de morrer, mas foi tudo muito rápido. E depois, com a confusão da venda da casa, acabou ficando esquecido. Quanto? Minha voz saiu tremendo. 80 mil reais. Tá parado lá faz anos. Rendendo. Deve ter uns 90, 100 mil agora. Eu não consegui falar. Não consegui respirar. Júlia, você tá aí? Tô sim. Eu não acredito. Acredita, filha. Sua mãe sempre quis que você tivesse alguma coisa. Que você não dependesse de ninguém. Ela sabia que a Camila era problemática e que você sempre foi a responsável. Então ela guardou esse dinheiro só pra você. Mas por que ela nunca me contou? Porque ela queria que você usasse só em emergência. Só se você realmente precisasse. E agora, você precisa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão, de força, de renascimento. Tia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. De nada, minha filha. Agora vai lá e reconstrói tua vida. E esquece essa gente ruim. Você merece coisa boa. Desliguei. E chorei. Chorei por horas. Mas era um choro de libertação. Minha mãe tinha me salvado. Mesmo depois de morta. Ela ainda cuidava de mim. No dia seguinte, fui até o banco. Resgatei o dinheiro. 100 mil reais. Exatamente 100 mil. Com esse dinheiro, eu podia alugar um lugar melhor. Podia me estabilizar. Podia respirar. Mas mais importante, eu não precisava mais de Rodrigo. Não precisava mais de ninguém. Eu estava livre. Com o dinheiro da minha mãe, aluguei um apartamento pequeno, mas digno, no bairro Cambuí. Um quarto, sala, cozinha. Simples. Limpo. Meu. Mudei num sábado. Sozinha. Carreguei caixas, montei móveis, limpei cada canto. E quando terminei, sentei no chão da sala vazia, olhei ao redor e sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Aquilo era meu. Ninguém podia tirar. Ninguém podia invadir. Comprei um sofá usado, uma cama nova, roupas de cama cheirosas, plantas para varanda. Fiz daquele espaço um lar, um recomeço. Continuei com os plantões extras, mas agora não era desespero, era estratégia. Eu estava juntando dinheiro, planejando o futuro. E enquanto isso, Rodrigo e Camila continuavam suas vidas de mentira. Vi, por acaso, que Camila tinha postado foto de um anel de noivado. Ele pediu. Eu disse sim. Noivado. Ela ia casar com ele. Parte de mim quis rir. Parte quis sentir raiva. Mas a verdade, eu senti pena. Pena dela. Porque ela não fazia ideia do que estava por vir. Renata, minha advogada amiga, me atualizou sobre o processo. Júlia, a concessionária entrou com ação penal contra o Rodrigo. E tem uma boa chance de ele ser indiciado nos próximos meses. E Camila? Se ela assinou os documentos de empréstimo sabendo da fraude, ela é cúmplice. Mas se ela não sabia, pode alegar ignorância. Vai depender do que a investigação revelar. E se eu tiver provas de que ela sabia? Renata me olhou curiosa. Que tipo de provas? Mostrei para ela as conversas que eu tinha guardado.
mensagens antigas, de quando Camila ainda morava comigo, falando sobre planos com Rodrigo. Sobre como eles iam ganhar dinheiro fácil. Sobre como iam se dar bem. Renata arregalou os olhos. Júlia, isso é dinamite. Se você mostrar isso para os investigadores, ela tá ferrada. Ainda não. Respondi. Calma. Quero esperar o momento certo. Você tá planejando algo, né? Sorri. Não respondi. Porque sim, eu estava planejando. Mas não vingança. Vingança é emocional. É impulsiva. Eu estava planejando justiça. E justiça é fria, calculada, certeira. Nos meses seguintes, foquei em mim. Continuei na terapia. Perdi mais peso. Ganhei massa muscular. Mudei o cabelo de novo, um corte moderno, que me deixava mais jovem. Investia em mim. E cada dia, eu me sentia mais forte. As colegas do hospital não me reconheciam. Júlia, você tá incrível. O que você fez? Eu me libertei. Respondi. Simples. E era verdade. Eu tinha me libertado. De Rodrigo, de Camila, de toda a expectativa idiota que eu carregava. Num dia de folga, estava tomando café num lugar que eu gostava, perto do Parque Portugal, quando vi Rodrigo. Sozinho. Sentado numa mesa, mexendo no celular, com cara de preocupado. Ele me viu. Ficou pálido. Levantou. Veio até minha mesa. Júlia? Oi. Oi. Respondi, tranquila, tomando meu cappuccino. Ele hesitou. Passou a mão no cabelo. Você tá... diferente. Tô. Bem diferente. Escuta, eu queria te pedir desculpas. Pelo jeito que as coisas terminaram. Eu fui um babaca. Eu sei. Olhei pra ele. Aquele homem que eu amei por 16 anos. Que eu cuidei. Que eu perdoei 1000 vezes. E senti... nada. Nenhuma dor. Nenhuma raiva. Nada. Tá tudo bem, Rodrigo. Você me fez um favor. Ele piscou, confuso. Favor? É. Me mostrou quem você realmente é. Me libertou de uma vida medíocre. Então, obrigada. Ele ficou sem palavras. Júlia, as coisas não tão fáceis pra mim agora. Eu perdi o emprego. Tô com problemas. E a Camila, ela tá mudada. Ela não é quem eu achava que era. Quase ri, mas me contive. Que pena. Boa sorte com isso. Levantei, paguei minha conta e saí. Sem olhar pra trás, ele ficou ali, parado, perdido. E eu me senti livre. Completamente livre. 2 meses depois, a bomba explodiu. Rodrigo foi indiciado. A polícia apareceu na cobertura que ele dividia com Camila. Levaram ele algemado. As câmeras de segurança do prédio gravaram tudo. E claro, alguém vazou. Virou notícia. Jornal local. Sites. Redes sociais. Vendedor de carros é preso por fraude milionária em Campinas. Camila tentou se esconder. Sumiu das redes sociais. Apagou fotos. Bloqueou todo mundo. Mas não adiantou. Porque a investigação chegou nela também. Descobriram os empréstimos. Descobriram as assinaturas. Descobriram tudo. E então, Renata me ligou. Júlia, a polícia quer falar com você. Eles sabem que você tem informações. Eu sei. Já estava esperando. Fui até a delegacia. Levei tudo. A pasta inteira. Conversas, provas, documentos. O delegado, um homem de uns 50 anos, de óculos, me recebeu com respeito. Senhora Júlia, obrigado por cooperar. Essas informações são extremamente valiosas. Eu só quero que a justiça seja feita. E será. Pode ter certeza. Mostrei as conversas de Camila. As mensagens onde ela falava sobre os planos. Onde ela ria, debochava, chamava os clientes de trouxas. O delegado suspirou. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Ela sempre soube. Respondi, firme. Minha irmã não é burra. É cruel. Mas não é burra. Camila foi indiciada também. Como cúmplice. 2 dias depois ela me ligou. Não sei como conseguiu meu número. Mas ligou. Atendi. Júlia. A voz dela tremia. Pelo amor de Deus, me ajuda. Fiquei em silêncio. Júlia, eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível com você. Mas você é minha irmã. Meu sangue. Você não pode me deixar afundar assim. Não posso? Minha voz saiu fria. Calma. Por favor. Eu vou perder tudo. Vão me prender. Vão me destruir. Você sabe como é cadeia pra mulher. Você sabe. Eu sei. Respondi. Deve ser horrível. Humilhante. Doloroso. Tipo ser traída pela própria irmã. Silêncio do outro lado. Júlia. Camila.
Você riu da minha dor. Você dormiu com meu marido. Você morou na minha casa, comeu da minha comida e me apunhalou pelas costas. E agora quer que eu te salve? Eu estava apaixonada. Eu não pensei. Você pensou. Você sempre pensa. Você só pensa em você. Júlia, por favor. Eu vou mudar. Eu juro. Não. Você não vai. Porque você não sabe como. Você é vazia, Camila. Sempre foi. Você não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada. A justiça está. Eu só dei as provas. O resto é com Deus e com a lei. Desliguei. Bloqueei o número. E respirei fundo. Livre. Finalmente livre. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Amigos em comum começaram a me procurar, pedindo desculpas, dizendo que não sabiam, que se soubessem, teriam me defendido. Eu agradeci, mas não voltei para nenhum deles. Porque amigo de verdade não espera escândalo para tomar lado. Rodrigo tentou me ligar também. Várias vezes. Deixou mensagens de voz, chorando, implorando, dizendo que a culpa era toda da Camila, que ela tinha manipulado ele, que ele ainda me amava. Não respondi. Apaguei tudo, porque ele não me amava. Ele nunca amou. Ele só estava desesperado. E eu não era mais a mulher que se deixava enganar. A audiência foi marcada. Rodrigo e Camila iam responder juntos. Eu não fui. Não precisava. Minha parte já estava feita. Mas Renata foi. E me contou tudo. Rodrigo tentou jogar tudo nas costas de Camila. Disse que ela forçou, que ela planejou, que ele era só uma vítima. Camila gritou, chorou, chamou ele de covarde. Disse que ele prometeu casar com ela, que ele prometeu uma vida melhor. Foi patético. Os dois se destruindo, se acusando, mostrando o lixo que sempre foram. O juiz não teve pena. Condenou os dois. Rodrigo pegou 4 anos, Camila, 2. Quando Renata me contou, eu não comemorei, não pulei, não sorri. Só senti paz. Finalmente, paz. Hoje, 2 anos depois de tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento. O sol está nascendo, Campinas está acordando, e eu estou em paz. Rodrigo está na cadeia. Vai sair daqui a 2 anos. Não sei o que vai ser dele. Não me importo. Camila saiu da cadeia faz 6 meses. Tentou me procurar. Mandou carta. Pediu perdão. Disse que tinha mudado. Não respondi. Porque perdão não significa reconciliação. Eu perdoei. Por mim. Para não carregar raiva. Mas ela não faz mais parte da minha vida. E nunca mais vai fazer. Conheci alguém. Um médico do hospital. Gentil. Atencioso. Engraçado. Ele não sabe de toda a minha história. Não precisa saber. Ele só sabe que eu sou forte. Que eu sou incrível. Que eu mereço ser amada. E pela primeira vez, eu acredito nisso. Comprei uma casa. Pequena. Mas minha. Com o dinheiro da minha mãe. Com minhas economias. Com meu suor. Ninguém me deu nada. Ninguém me salvou. Eu me salvei. Fiz as pazes com o meu passado. Entendi que eu não fui culpada. Que eu não fui insuficiente. Que eu fui apenas generosa demais. Confiante demais. Humana demais. E isso não é fraqueza. Nunca foi. Olho pro espelho agora e vejo uma mulher que eu respeito. Uma mulher que passou pelo inferno e saiu mais forte. Uma mulher que não precisa de validação. Que não precisa de aprovação. Que não precisa de ninguém para ser completa. As pessoas me perguntam se eu me arrependo. De ter confiado. De ter amado. De ter dado tanto. E eu digo, não. Porque foi tudo isso que me trouxe até aqui. Até essa versão de mim. Até essa paz. Rodrigo não me destruiu. Ele me libertou. Camila não me derrotou. Ela me ensinou. E eu renasci. Tem uma frase que minha mãe sempre dizia que eu nunca entendi direito, mas que agora faz todo sentido. Júlia, você é mais forte do que imagina. E quando perceber isso, ninguém vai te segurar. Ela tinha razão. Eu sou forte. Sempre fui. E agora, ninguém me segura. A vida continua. O sol nasce todos os dias. E eu também. Respiro fundo. Tomo meu café. Olho pro horizonte. E sorrio. Porque eu sobrevivi. Eu venci. E eu estou livre. E isso ninguém pode tirar de mim. Nunca mais.